Olha nós aí mais uma vez aí de volta aí no canal História e Curiosidades, né? Hoje aí para falar sobre Revolução Francesa, né? Esse vídeo de Revolução Francesa nós vamos dividir ele em duas partes, né? Porque é um vídeo muito extenso, aí são muitas coisas para a gente estar colocando sobre a Revolução Francesa. Então hoje nós vamos fazer a primeira parte e posteriormente a segunda parte. Então nós vamos aí de antes da França, né? O período das crises que a França estava vivendo antes da Revolução, até a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E o restante do vídeo fica aí para a segunda etapa, né? Que é quando a França já entra no período napoleônico, tem também as lutas entre girondinos e jacobinos, mas isso aí fica para a segunda parte. Lembrando, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativar os sinos para receber as notificações, ok? Cacilda, que isso? Revolução Francesa. Por que estudar a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é muito importante porque ela vai marcar o final de um período da história e o início de outra. O ano de 1789, que é considerado o ano da Revolução Francesa, põe fim à idade moderna, né, da história e da humanidade e inicia a idade nossa, a idade contemporânea. Mas não foi só isso também que a Revolução Francesa se tornou tão importante. A Revolução Francesa é importante devido aos eventos que acontecem, né, no período e que nos influenciam até os dias de hoje. Mas antes vamos tentar entender como é que estava a França antes da Revolução Francesa. É importante a gente lembrar dos três últimos reis da França, que é o Luís XIV, o Luís XV e o Luís XVI. O Luís XIV foi importante porque foi ele que construiu o Palácio de Versalhes, né, que era um palácio magnífico, né, muito lindo, que ficava aproximadamente a uns 40 quilômetros distante ali de Paris. Então o Luís XIV ele constrói esse palácio que seria a sede ali do absolutismo francês, né? Assim como os principais membros da nobreza também passam a viver no Palácio de Versalhes. Esse Luís XIV é aquele mesmo rei que você já deve ter ouvido falar, que diz, né, o Estado sou eu. O Luís XIV, o período de reinado dele na França é bastante interessante, porque no seu período o Estado absolutista estava bem consolidado na França, não havia ainda crise, né, relacionado ali ao absolutismo. Então, em outras palavras, ele se achava mesmo ali e tinha toda a convicção de que o Estado era ele, porque todos os poderes passavam pela mão dele, até por isso que a França vivia um Estado absolutista. Posteriormente, já com o rei Luís XV, a coisa já começa a mudar na França, né? Muito também por conta das ideias iluministas, né? Ali no século XVII, século XVIII, o iluminismo, aquele movimento filosófico que vocês já devem ter estudado, né? E posteriormente nós vamos fazer um vídeo no canal aqui também falando um pouquinho mais do movimento iluminista, mas as ideias iluministas, o século das luzes, já começava a influenciar muito ali na França, né? Que era aquela ideia da divisão dos três poderes, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que vai ser justamente um dos lemas, né, da Revolução Francesa, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Então essas ideias iluministas já começavam a abalar o sistema absolutista. Não é à toa que o rei Luís XV chega a dizer a frase, depois de mim o dilúvio. E o rei Luís XV estava certo nas suas previsões. De fato, depois dele houve um dilúvio na França, assim, muito devido às ideias iluministas, como já foi dito aqui no vídeo. Esse problema, né, que aconteceu na França, esse dilúvio, veio a cair aí no colo do rei Luís XVI, né? O rei Luís XVI, já ia me confundindo aqui com os reis Luís, né? O rei Luís XVI que enfrentou todos esses problemas e é com ele no reinado que vai acontecer a Revolução Francesa. O rei Luís XVI ele vivia uma realidade muito distante do que o povo francês passava. A nobreza tinha altos gastos, a nobreza exagerava, gastava muito o dinheiro público, né? Principalmente o primeiro e o segundo estado, né? E disso a gente conhece muito bem, né? Principalmente você que vive aqui no Brasil sabe o que é ir gastar
demasiadamente o dinheiro da população, né? E assim como acontece aqui no Brasil, na França não foi diferente, né? Quem pagou essa conta acabou sendo o povo. Foi assim que aconteceu lá na França, principalmente a esposa do rei Luís XVI. A Maria Antonieta, ela gastava muito, ela esbanjava, ela ostentava numa França que já estava enfrentando um problema. A França já estava arrecadando em impostos muito menos do que o Estado gastava. Então isso foi gerando uma crise muito séria na França. Somado a isso também, a gente pode colocar que ali no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, a França sofreu muito com seca, com péssimas colheitas, o que gerou de fato um estado de fome realmente ali na França, governada pelo rei Luís XVI. Então o povo começou a ficar insatisfeito com a situação, e a gente não pode esquecer que na retaguarda dessa população havia também as ideias iluministas que já estavam inflamando a população de uma forma geral na França. Mas é preciso saber que antes da Revolução Francesa, a França era uma sociedade que era dividida em estados, né? Haviam 3 estados na França. Você tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Assim como está aqui do lado aqui, ó, essa pirâmide que nós vamos fazer aqui, só para você entender melhor. Então você tinha o primeiro estado, né, que era formado ali pelo clero, que são os membros da igreja. Você tinha o segundo estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro estado, que era formado pela população de um modo geral. Você tinha ali os comerciantes, os artesãos, os camponeses, mas tinha também a burguesia, que fazia parte do terceiro estado. A burguesia são as pessoas que vivem do comércio, né? Vivem de negócios. Havia muitos burgueses pobres, mas também havia muitos burgueses ricos, né? E é essa burguesia também que vai ajudar na Revolução Francesa. Um detalhe, desses 3 estados, somente o terceiro estado que pagava impostos na França. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Então, devido a essa crise na França, uma reforma fiscal deveria ser feita, e o rei Luís XVI sabia disso. Então, no ano de 1788, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis. Presta atenção no nome, Assembleia dos Notáveis, que era uma assembleia que reunia o primeiro e o segundo estado para discutir as questões fiscais da França. E nessa reunião ficou muito claro para o rei Luís XVI que a nobreza e o clero não abriria mão dos seus privilégios, né? Na França reinava, na França existia já há muito tempo. A França ainda era, em muitos aspectos, ela era muito feudal ainda. Vocês lembram, né? Lá no sistema do feudalismo, em muitos aspectos ela ainda tinha essas características, principalmente nos privilégios do primeiro e do segundo estado. E eles não queriam abrir mão. Então, no ano de 1789, uma nova reunião foi feita. Agora, a convocação dos Estados Gerais, a Convenção dos Estados Gerais, que era uma assembleia também, mas que reunia os 3 estados da França, o primeiro, o segundo e o terceiro, para discutir, né, justamente a saída da França. Agora, uma coisa importante que eu não coloquei para vocês, só a título de curiosidade: a esposa do rei Luís XVI, que esbanjava, né, e o povo na França odiava ela, diga-se de passagem, né? A Maria Antonieta era irmã da Dona Leopoldina, né? A Dona Leopoldina, que foi esposa aí, uma das esposas, né, a primeira do nosso imperador Dom Pedro I, né? Ambas eram filhas do rei, do imperador Francisco I da Áustria, né? Então, eram irmãs, só que uma esbanjava demais na França e a outra, que é a nossa Imperatriz Leopoldina, veio aqui sofrer aqui no Brasil com as traições de Dom Pedro I. Mas voltando aqui à nossa Assembleia dos Estados Gerais, havia um problema nessa Assembleia, porque os votos eram por estado. Então cada estado representava um voto, e o terceiro estado, na verdade, lutava para que houvesse uma mudança nesse estilo de votação e os votos não fossem mais feitos por estado, mas sim por cabeça, porque o terceiro estado era, claro, era mais populoso. Então assim sairiam vencedores das eleições. Mas não houve conversa e de fato a votação foi por estado. E é claro
né? Não precisa ser adivinho para saber do resultado, né? 2-1, né? Porque o clero e a nobreza votam juntos, né? E decidiram, adivinha por quê? Basta você morar no Brasil nesse período de crise também para você adivinhar o que foi decidido na França, né? Empurrar o problema para a população, empurrar o problema para o povo, assim como tem acontecido no Brasil. Eita, governozinho da tarde! Então, depois dessa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, ficou decidido que haveria um aumento de impostos. E é claro que isso trouxe uma insatisfação enorme no terceiro estado, e o terceiro estado, a partir dali, começou a se reunir, começou a aumentar ainda mais o desejo de fazer alguma coisa, de algo. Então, e sabe o que o povo fez? O povo teve que pegar em armas, porque já estava insatisfeito, a situação estava insustentável. E aí o povo pegou em armas mesmo e foi para cima da nobreza francesa. Mas aí eu lhe pergunto, que armas? A população era muito pobre, não tinha o que comer, vai ter arma? Então uma das medidas que foi feita foi invadir um antigo castelo feudal que havia na França, conhecido como Bastilha, que agora já era utilizado não mais como um castelo para abrigar os reis da França, até porque os reis, como já foi dito lá no começo do vídeo, viviam em Versalhes, né? Então esse castelo, conhecido como Bastilha, era utilizado como prisão política. Então essa população do terceiro estado, né, muito impulsionado aí também por alguns membros da burguesia, acabam invadindo o castelo, né, a Bastilha. Outra força importante no terceiro estado era os sans-culottes, né, sans-culottes, que era uma camada mais pobre da população da França, e tinham esse nome justamente porque os sans-culottes em francês, né, significa que não usava aquelas calças, sabe, mais apertadinhas assim que a nobreza costuma utilizar. Eles não usavam esse tipo de vestimento pela questão financeira. Mas o fato é que eles invadem o castelo, a Bastilha, em busca de armamentos, né? O castelo não era tão bem vigiado assim, haviam poucos soldados lá, poucos soldados referente ao número da população que invade o castelo, que era muito superior. E eles rapidamente conseguem render os soldados que ali estavam, conseguem pegar armamentos, e inclusive soltam, né, dá liberdade ali a alguns prisioneiros. Entre esses prisioneiros tem um prisioneiro ilustre que os livros não trazem, que as revistas não trazem. Poucas pessoas e poucos livros citam esse camarada que era um preso político que estava ali na Bastilha e que foi liberto. Estou falando de Marquês de Sade. Marquês de Sade era um dos prisioneiros ali. Marquês de Sade, que escrevia contos proibidos para a época, né? Tem muitas histórias aí a respeito do Marquês de Sade, né? Ele foi proibido de escrever seus contos, né? Muitos deles ali contos eróticos, mas ele era insaciável, né? Se ele não tivesse como escrever, se tirassem as canetas, ele escrevia com sangue. Se ele tirasse qualquer coisa para ele cortar, ele escrevia até com contas más línguas, né? Até com fezes, né? Ele andava escrevendo as suas histórias. Mas o Marquês de Sade era um dos prisioneiros que ali estava e foram libertos. Então, a queda da Bastilha foi muito importante e aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Ela é importante porque ela é o marco da Revolução Francesa. Simbolicamente, ela representou o início da Revolução Francesa. E por que simbolicamente? Porque era um castelo, não era a morada do rei, mas simbolicamente, como já foi dito, representava ali o início daquilo que seria futuramente a queda do absolutismo na França. Então a queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. E a queda da Bastilha também marca o início da Revolução Francesa e também marca o final do nosso vídeo aqui, nossa primeira parte da Revolução Francesa, como já disse, será feita em duas partes. Então chegamos aqui à queda da Bastilha, acontecida no dia 14 de julho de 1789, e o fim do nosso primeiro vídeo. Não esqueça novamente de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, a sua opinião. Até o próximo vídeo, pessoal.